Olá, meus maridos e esposas. Então, os homens sumiram, gente. Não tem mais homem. O que mais a gente tem visto por aí são vídeos de mulheres postando que os homens sumiram, desapareceram. Aonde estão os homens? Realmente, os homens sumiram, gente. Hoje existem vídeos aí na internet que as mulheres estão oferecendo tudo, casa, comida, roupa lavada, ou seja, estão dando tudo para poder ter um homem na sua vida, né? A solidão das mulheres chegaram, aquilo que elas tanto plantaram, hoje elas estão colhendo. Só que, infelizmente, a culpa nem é das mulheres. Isso daí é uma questão política, né? Que enfiaram na cabeça das mulheres que elas têm que ser poderosas. Só que a conta chegou. Hoje elas estão aí na solidão buscando um homem, entendeu? Fazendo propaganda aí porque querem um homem. Só que isso tá muito claro. Se vocês, mulheres, não acordar, os homens vão desaparecer cada vez mais. É muito comum hoje em dia você entrar num elevador, por exemplo, e se tiver um homem que vai entrar, é muito comum o homem esperar você descer e depois ele pegar outro elevador para não entrar no mesmo ambiente que você. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque realmente os homens estão com medo das mulheres. Porque eu estava pesquisando, 80% das acusações que existem no fórum contra os homens são falsas. São mulheres que se acham poderosas e estão usando toda essa força do poder que elas acham que têm para poder manipular a situação a favor delas, sempre tentando tirar tudo que o homem tem. Então, se um homem muitas vezes estiver sozinho com a mulher, ele já está com medo, porque ele não sabe qual vai ser a reação dessa mulher. Ele pode ser como posso dizer, ele pode ser acusado de algo que ele não fez, entendeu? Para essa mulher ganhar sobre esse homem alguma coisa. E hoje em dia, eu até escrevi aqui um texto bíblico, inclusive, que ele é de Isaías, que fica no capítulo 4, no versículo 1. Eu escrevi aqui e eu vou falar que a Bíblia, ela é um livro atemporal e ela se encaixa perfeitamente no século 21, o século onde que tá tudo sendo destruído pior do que uma bomba. Hoje em dia, a destruição da nação, dos países e de tudo, tá sendo muito pior do que uma própria bomba. Então vamos lá, eu vou ler o versículo aqui que eu escrevi para vocês entenderem. Em Isaías falava desse jeito: naquele dia 7 mulheres, prestem bem atenção, naquele dia 7 mulheres agarraram um homem e rogaram: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos a nossas próprias custas. Apenas tomai por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livrai-nos da humilhação de ficarmos solteiras. É para vocês verem a situação, entendeu? Uma história, né, de Isaías que já foi cumprido, inclusive, né? Isso daí é um versículo, essa profecia ela já foi cumprida, né, na época. E hoje em dia o que eu tô vendo é que tá acontecendo exatamente isso. As mulheres querem de qualquer forma agarrar, né, um homem aí para poder não passar por humilhação. Só que o que acontece? Elas estão jogando a rede delas, entendeu? Só que elas não estão se desvinculando do que foi passado para elas, né? Que elas têm que ser poderosas. Então elas agarram o homem, só que ele tem que ser o bonzinho, ele tem que ser o capacho, ele tem que fazer tudo aquilo que elas querem, da forma que elas querem, senão eles vão ser punidos. E a punição geralmente é uma denúncia, tirar tudo que ele tem. Enfim, é dessa forma que o valor da mulher hoje tá. Antigamente, eu fico lembrando que antigamente, qual era o valor de uma mulher? As meninas de antigamente, elas viviam em alcovas, né? O que são alcovas? Alcovas eram aqueles quartos, né, feitos nas casas dos pais, onde não tinham janelas. E as meninas entravam ali dentro e não tinha acesso à janela, não tinha nada. Mas o que acontecia naquela época? Isso
pelo feminismo era uma opressão, que, né, estava matando as meninas, que as meninas tinham que ter liberdade. Não, os pais dessas meninas estavam protegendo elas, protegendo a integridade, protegendo a pureza dessa menina. Então, por isso que naquela época era mulheres de alto valor, era pago caríssimo para você ter uma mulher dessa, porque ela tinha pureza, ela tinha decência. E hoje em dia, que o homem, qual a vantagem que o homem tem em ter uma mulher realmente? Não tem vantagem nenhuma, porque elas perderam a pureza. Naquela época, se você pegasse uma menina dessa, você sabia que você ia ter uma esposa, que você ia ter uma mãe para os seus filhos, que você ia ter uma família. Tá certo que naquela época também havia agressões dos esposos, mas e hoje? Não tem? Hoje também tem. Não mudou muita coisa. O que mudou foi a mente das mulheres, que não conseguem entender que elas têm que voltar a ser quem elas eram, assumir o papel delas sem interesse de fazer qualquer coisa ruim para os homens, porque isso daí está acabando com a nossa sociedade. E a culpa não são dos homens, a culpa muitas vezes não são das mulheres, são dos donos do poder do mundo aí, né, que estão enfiando isso na cabeça e vocês não estão enxergando, vocês estão indo nessa massa, vocês estão indo nesse rebanho podre, aonde o poder que vocês acham que tem só vão levar vocês para o fundo do poço, e a solidão é certa, não existe como você não ficar na solidão. É lógico que os homens, eles não estão com a ignorância tão grande assim. É óbvio que tem homens aí que vão encontrar mulheres verdadeiras, com pureza, com as mesmas intenções de antigamente, de construir família e de respeitar eles. E essas mulheres, elas não estão colocando anúncio em internet, elas não estão se expondo. Antigamente também foi colocado, as feministas colocaram na cabeça das mulheres que os homens eram lascivos, gostavam daquilo que era lascivo, então elas tinham que usar batom vermelho, né, para chamar a atenção, porque foi colocado na cabeça delas que é isso que os homens gostam. Na época eram as prostitutas, né, que usavam os batons vermelhos, porque a gente na verdade tinha uma paleta de cor muito pequena, né, então a gente não tinha muita opção, e o batom vermelho era usado nos prostíbulos pelas prostitutas. E então foi, né, as feministas trouxeram o batom vermelho para colocar na boca das mulheres, dizendo que os homens gostavam disso, né, da putaria, daquilo que é lascivo, né? E só que não é bem assim. Isso até hoje só foi progredindo. Hoje as mulheres praticamente andam nuas. E que vantagem um homem vai ter de ter uma mulher dessa, onde só existe futilidade, onde só existe esse tipo de mentalidade, onde elas dão valor a tudo que é fútil e não querem assumir o papel delas de fato, que é serem mulheres, que é ser feminina. Então o homem, ele não tem vantagem nenhuma, ele só tem que servir? Não. Então assim, ele tem que fazer todos os gostos, todas as vontades das mulheres. E, enfim, elas não têm mais nada a oferecer, porque elas se tornaram pessoas vulgares, interesseiras, enfim, elas se tornaram pessoas que não têm um alto valor. Eu lembro que antigamente, eu sou da época em que eu não podia sair, eu tinha que ficar dentro de casa também. O meu passeio era ir na igreja, voltar para casa, enfim, era isso daí que a gente podia fazer. Quando tinha uma quermesse na nossa comunidade, então meus pais ou meus tios me levavam lá e eu era o tempo inteiro monitorada por eles, entendeu? E só que às vezes a gente passava, né, nas calçadas, passava em algum lugar quando a gente ia fazer alguma coisa, sendo monitorado pelos pais, que talvez tinha ali uns rapazes ali, assoviavam, faziam... Naquela época isso não era um assédio, isso era pra gente uma coisa assim, nossa, um elogio. Vai hoje um homem fazer um negócio desse pra ver o que acontece com ele. Entendeu? Ele é denunciado na mesma hora, como se ele estivesse fazendo um assédio. Antigamente não, isso pra gente era um elogio. Eu lembro que talvez eu estava junto com as minhas amigas e a gente ficava, nossa, será que foi pra mim? Não, acho que foi pra você. Então era algo saudável. Hoje os homens não podem fazer isso, entendeu? Porque se fizer isso, eles são denunciados como assediadores. Então, assim, a vida do homem hoje se tornou muito complicada no meio dessa guerra que se instalou na sociedade.
Então, assim, hoje em dia as mulheres têm que prestar bastante atenção. Tem que prestar bastante atenção para resgatar aquilo que foi perdido. Entendeu? Porque funcionava, antigamente funcionava, não tinha mulher em rede social falando que faltava homem, não tinha mulher em rede social procurando, bancando, dando tudo para o homem, que isso daí também é uma rede, elas estão jogando a rede para pescar um bobo, quando pegar esse bobo, ele vai pagar um preço muito alto por isso. Então, assim, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção no que está acontecendo ao nosso redor, instruir as nossas filhas, né? Quem tem filhas aí, instruir as meninas para que elas possam ter esses valores de volta, para que elas não deixem o corpo delas à mostra. A gente precisa ter força e ter sabedoria para poder resgatar esses valores da pureza, porque senão realmente as mulheres vão viver na solidão e numa solidão muito triste, porque os homens, eles conseguem sobreviver na solidão. Engano é a mulher que acha que o homem não consegue. O homem consegue muito mais do que a mulher. A mulher sim vai ser muito prejudicada. Então as poderosas vão cair num buraco sem fundo que não vão ter como sair dali mais. Mas os homens sim, eles vão conseguir viver